Um nome a mais. Você já tem o seu, agora você tem mais um. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 22. Salmo de número 22, abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 22. Nós estamos terminando hoje nossa série de mensagens nos Salmos, Tesouros de Davi. É a nossa série do mês de janeiro. Vamos terminar agora e voltamos só em janeiro do ano que vem. Tá bom? Então você aguenta firme que no janeiro do ano que vem a gente volta para o Salmo 23. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 22. Tá bom? Abra sua Bíblia então comigo, nós vamos ler. Quero convidar você a acompanhar a leitura comigo até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça ao Senhor para que Ele derrame graça sobre nós e fale ao nosso coração nessa noite. Deus bendito, nós te louvamos e agora nós te rogamos, Senhor, que tu fales ao nosso coração. Que por intermédio da tua palavra, Deus, sejamos todos nós edificados, sejamos todos nós fortalecidos pelo Senhor. Fala conosco, Deus bendito. Nós que viemos aqui essa noite ouvir a tua voz, possamos ouvi-la verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Eu concordo com Charles Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores, quando ele disse certa vez que acima de todos os outros salmos, este aqui é o salmo da cruz. O Salmo 22 é o salmo da cruz. É o salmo da crucificação. Porque neste salmo, Davi profeticamente canta não apenas sobre o seu sofrimento. Davi canta e escreve esse salmo sobre o sofrimento de Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Mas além disso, Davi também canta, ou esse salmo nos fala,
sobre os sofrimentos de Jesus, mas igualmente sobre seus pensamentos e sobre as suas orações no momento mais sombrio e mais escuro da vida de Jesus, o momento da sua morte. Nesse salmo, eu e você podemos encontrar mais do que Davi. Afinal de contas, não há nada na biografia de Davi que bata com os detalhes a respeito desse salmo. Há detalhes demais aqui que não se encaixam na biografia de Davi, mas que perfeitamente se encaixam na biografia de Jesus. Você vai se lembrar que o próprio Senhor Jesus, pouco antes de expirar, pouco antes de morrer, clamou na cruz, como nos diz Mateus 27, 46. O texto diz: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No seu momento de maior dor, nas suas palavras finais antes de entregar a sua vida, Jesus repete as palavras que abrem esse salmo: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, portanto, é o Salmo de Jesus. O Salmo 22, portanto, expressa o coração, os pensamentos finais, as orações de Jesus, o crucificado. De Jesus, aquele que deu sua vida por nós. Nós poderíamos dizer que no Salmo 22 nós temos o cumprimento com exatidão daquilo que João fala a respeito de Jesus. No seu evangelho, no capítulo 10, versículo 11, quando João nos diz que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse texto é sobre isso. Esse salmo é sobre o bom pastor. É sobre Jesus entregando a sua vida em favor daqueles que o amam. Interessante, portanto, que nesse salmo nós temos Davi agindo como um profeta. O próprio apóstolo Pedro, em Atos, capítulo de número 2, versículos 30 e 31, diz que Davi anteveu, Davi foi capaz de enxergar, por revelação de Deus, os sofrimentos de Jesus, mas também a sua ressurreição. Davi é um profeta. Davi é um cantor. Davi é um rei. E as palavras que Davi escreve a respeito de sofrimento encontram o seu encaixe, a sua completude em Jesus. O Salmo 22 tem duas partes. A primeira parte foi a que lemos agora. Vai do primeiro versículo até o versículo de número 21. Essa primeira parte fala sobre os sofrimentos de Cristo na cruz. A segunda parte, que vai do versículo de número 22 até o término desse salmo, no verso 31, nos fala sobre sua vitória, sobre seu livramento. De tal maneira que o Salmo 22 é, portanto, um salmo sobre os sofrimentos de Jesus, mas também sobre sua vitória gloriosa sobre o poder da morte. É um salmo que nos fala profeticamente a respeito do fato de que Jesus, muito tempo depois que Davi escreveu, iria entregar sua vida por nós. Mas Jesus também venceria a morte. Irmãos, eu quero, nessa noite, então, considerando a extensão desse salmo, chamar a sua atenção apenas para a primeira parte. Nós vamos ficar nos versículos 1 a 21. E aqui, nós enxergamos e percebemos nessa parte as agonias da cruz, os sofrimentos da cruz, os sofrimentos de Jesus, o nosso Redentor. Esse salmo deixa estampado para mim e para você o fato de que Cristo Jesus sofreu na cruz do Calvário as mais terríveis agonias e dores como nosso Redentor. E deixa igualmente claro como aplicação de que a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. A cruz de Cristo é o centro da nossa vida. Então quero te conduzir a perceber as agonias da cruz de Jesus. Olha comigo então, em primeiro lugar, sobre como Jesus enfrenta o desamparo. Olha na sua Bíblia de novo, versos 1 e 2, eu quero relê-los com você. Aqui nós encontramos o desamparo do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Irmãos, essas foram as palavras de Jesus pouco antes da sua morte.
Como eu disse a você, a própria Escritura nos diz, Jesus, pouco antes de entregar a sua vida, diz em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? O que Jesus diz na cruz, e esse salmo nos fala, é comovente para o nosso coração. Porque o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus, ao ser pregado naquela cruz, experimentou na sua alma, experimentou na sua consciência o abandono de Deus Pai. Experimentou o abandono, a oração não respondida. Jesus aqui revela o seu desamparo para nós. Porque diante do silêncio de Deus e da sua oração não respondida, Jesus padecia. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou isso, porque Jesus se colocou naquela cruz como maldito. Ele se colocou naquela cruz como substituto dos meus pecados e dos seus pecados. O juízo, a ira que deveria cair sobre mim, que deveria cair sobre você, caiu sobre ele. Jesus experimentou desamparo, porque aquele que não conheceu o pecado, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Jesus não conheceu pecado nenhum. Nenhuma palavra torpe houve em sua boca. Nenhum pensamento mau se alojou no seu coração. Nenhuma ação incorreta foi praticada pelo Senhor Jesus. Mas aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Porque na cruz do Calvário, Jesus foi como ovelha carregando o meu pecado e os seus pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele. O profeta Isaías coloca isso em palavras tão emblemáticas que você possivelmente se lembrará. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus experimentou o desamparo, experimentou o abandono, porque ele se fez maldito naquele madeiro ao levar sobre si os nossos pecados. Gálatas 3:13. O apóstolo Paulo coloca isso de maneira tão clara para nós. Olha o que ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se fez maldito para que eu e você fôssemos benditos de Deus. Jesus bebeu naquela cruz o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos beber do amor de Deus. Jesus foi desamparado naquela cruz, para que eu e você fôssemos amparados pela graça de Deus. Irmãos, a morte foi experimentada por Jesus naquela cruz como desamparo, como abandono, como oração não respondida. Se possível, afasta de mim esse cálice. Foi a oração de Jesus no Getsêmani. E qual foi a resposta de Deus? Não é possível. Você vai beber o cálice. E bebeu. Sorvendo cada gole do cálice da ira de Deus que deveria estar sobre mim e sobre você. Jesus experimentou na sua consciência todo o peso da ira de Deus que deveria cair sobre pecadores. E ele fez isso em nosso lugar. Ele fez isso como nosso substituto. Ele fez isso como sacrifício vicário em nosso lugar. Jesus se fez maldito na cruz, para que eu e você fôssemos salvos da ira vindoura. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus pensa nos versículos 3 e 5. Porque se os versículos 1 e 2 narram para nós o desamparo que Jesus viveu, os versos 3 a 5, Davi nos fala o que Jesus pensou ao experimentar o desamparo. E eu quero chamar a sua atenção porque aquele que foi desamparado na cruz continua confiando que Deus é sempre fiel. Jesus não perde a sua confiança e o seu descanso no Pai. Os versículos 3 e 5 deixam isso claro para nós.
Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, não foram confundidos. Jesus sabe que mesmo experimentando o desamparo e o silêncio de Deus na cruz, o desamparo no final das contas não é desamparo, porque aquele que experimentou e experimentará a morte, vai experimentar também a ressurreição. Jesus sabe que Deus é fiel. O próprio Senhor Jesus nos diz em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Jesus sabe que o Pai sempre está com ele. Mesmo experimentando o silêncio do Pai, mesmo no seu desamparo, Jesus continua dizendo: Deus meu, Deus meu. A sua pergunta é: por que me desamparaste? Mas a sua forma de falar com o Pai é: Deus meu, Deus meu. Ah, irmãos, que lição gloriosa para nós. Que lição gloriosa o sofredor Jesus deixa para mim e para você, porque eu e você precisamos aprender que ainda que nós estejamos diante do silêncio de Deus, nas nossas mais duras provas e provações, eu e você podemos confiar, Deus é sempre fiel. Sempre fiel. Sempre zeloso com a sua palavra. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas além de nós encontrarmos aqui o desamparo de Jesus, nós encontramos também sua humilhação. Olhe comigo agora os versículos 6-8. Davi narra de maneira muito nítida e perfeita todo o sofrimento de Jesus. Nos versículos 6-8, ele começa a narrar sobre como Jesus foi humilhado diante dos homens. Olha o que diz o verso 6 em diante: mas eu sou verme, e não homem. Sou opróbrio dos homens, vergonha dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam ou balançam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você consegue se lembrar dessa cena? Davi está narrando exatamente aquilo que aconteceu com Jesus na sua morte. Deixe-me refrescar a sua memória um pouquinho. Deixe-me ler para você um trecho de Mateus 27:38, que diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando e balançando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam: salvou os outros? Salva-se a si mesmo, não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Ah, irmãos, o Senhor Jesus experimentou profunda humilhação. Jesus experimentou a humilhação de ser considerado como verme. Eu não sou homem, eu sou verme. O modo como eu sou tratado não é o jeito de homens serem tratados, não há dignidade nisso. Jesus foi humilhado, humilhados por aqueles que o zombavam. Homens ímpios, duros de coração, passavam diante da cruz e viam Jesus ali exposto, humilhado, sofrido. Balançavam sua cabeça como quem zomba de Jesus. Você não é nada. Você é tão poderoso, então livre-se. Sai daí, resolva. Davi aqui nos mostra a quão grande humilhação Jesus viveu. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que aquele que experimentou profunda humilhação, aquele que foi humilhado pelos homens, é o mesmo que continua confiando nos planos de Deus. Jesus, mesmo humilhado, continua confiando. Olha na sua Bíblia, versos 9-11. O texto começa a nos mostrar: contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Irmãos, Jesus experimentou a humilhação dos homens, mas Jesus sabe
que quem o levou para a cruz não foi Pilatos. Quem o levou para a cruz não foi Herodes. Quem o levou para a cruz não foi o Sinédrio, não foram os judeus. Quem o levou para a cruz não foi Judas e a sua traição tão vil. Quem conduziu Jesus para a cruz foi Deus Pai. E essa verdade é maravilhosa porque, em última instância, eu e você precisamos saber que mesmo a cruz de Cristo, mesmo a sua morte dolorosa, faz parte dos planos de Deus. E os planos de Deus são eternos, gloriosos, porque a cruz de Cristo é a entrada gloriosa para nós nos céus. Jesus sabia disso. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Diz Jesus em João 10:17. Ninguém tira a minha vida. Eu estou indo para a cruz porque essa é a minha missão. Eu estou indo para a cruz porque esse é o meu propósito. Eu estou indo para a cruz porque foi para isso que Deus me enviou. Jesus sabe o seu propósito. Jesus sabe que desde o seu ventre o Senhor o entreteceu. O Senhor concebeu Jesus no ventre de Maria, o fez crescer em graça e conhecimento diante dos homens. Jesus foi preparado pelo Pai, ungido pelo Espírito, encaminhado para a cruz. A cruz não é um acidente na jornada do seu Redentor. A cruz é o projeto do seu Redentor para te salvar. A cruz não é a vitória do poder das trevas, a cruz é a vitória do Rei crucificado. Principados e potestades não sabiam que a cruz humilhante se tornaria o trono do Rei. A vitória, o primeiro golpe. Irmãos, foi na cruz que Jesus expôs principados e potestades triunfando sobre eles. Foi na cruz. Foi lá que a vitória do Rei começou. Foi lá que a vitória do Senhor começou. Jesus sabe que o Pai tem uma missão para ele. Jesus sabe que o seu propósito foi vir para ser servido e não para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Que lição preciosa. Você consegue perceber a lição que Jesus nos ensina aqui? Jesus nos ensina não apenas que Deus é fiel quando nós nos sentimos desamparados, mas Ele nos ensina também que mesmo no meio das nossas maiores dores, nós podemos confiar nos planos de Deus, que são maiores que os nossos. Jesus nos ensina que quando tudo parece perdido ao nosso redor, nós podemos dizer, Deus tem um plano. Quando tudo está caminhando mal, Deus sabe o que faz. Quando tudo parece difícil, o Senhor não perdeu o comando da história. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor e pensa, está tudo perdido. Não confio nisso, não confio naquilo outro, não confio em política, não confio em homens. Confio no Senhor. Os planos do Senhor nunca falham. Jesus sabia disso. Os homens me humilham, cospem, zombam, balançam a cabeça, debocham de mim. Eu estou pregado na cruz. Mas eu estou aqui porque Deus tem um plano. Você sabe, assim como eu, que eu e você só estamos aqui hoje redimidos porque Jesus, ao ser desprezado e zombado na cruz, não desceu da cruz para resolver por conta própria, mas confiou no plano eterno de Deus. Nós somos salvos porque Ele ficou lá. Nós somos salvos porque Ele morreu lá. Nós somos salvos porque depois de se entregar lá, Ele recebeu a vitória ao ressuscitar dentre os mortos. A cruz não é um acidente, mas faz parte do plano de Deus. Mas terceiro lugar, queria lhe mostrar não apenas o desamparo de Jesus, não apenas a humilhação de Jesus, mas também o sofrimento de Jesus. Nos versículos 12 a 18, nessa grande sessão, Davi vai nos mostrar os mais dolorosos sofrimentos de Jesus na cruz. Alguém já disse que não existe nenhum outro capítulo na Bíblia que seja tão significativo, que seja tão capaz de resumir todo o sofrimento de Jesus como esse aqui, Salmo 22. Porque agora nós passamos à cena mais aterradora da crucificação. As palavras que vão aparecer aqui dos versículos 12 a 18, para descrever aqueles que estavam ali crucificando Jesus, são palavras duras. O texto fala sobre cães selvagens. O texto fala sobre leões que rugem e despedaçam suas presas. O texto fala sobre touros.
touros fortes e poderosos das terras de Bazã. O texto fala sobre búfalos, sobre malfeitores. Jesus estava entre bestas. Jesus estava entre demônios. Jesus estava entre poderes das trevas. Homens dominados pelo poder e pelo espírito da escuridão. O que o texto nos narra agora é profundamente doloroso. Se não, veja comigo na sua Bíblia a partir do versículo de número 13. O texto começa nos dizendo que Jesus foi duramente humilhado. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Jesus ouviu tantas palavras duras, tanta humilhação, tanto xingamento. Tantas palavras de desprezo chegaram aos ouvidos doces do nosso Senhor. Jesus é tão puro, Jesus é tão santo, mas Jesus ouviu palavras como um leão que despedaça a sua presa, xingamentos que cortavam o seu coração. Jesus também experimentou a sensação de que seu corpo não tinha mais força em cima daquela cruz. Olha comigo o versículo 14. Ele diz: derramei-me como água, os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. Jesus sentia que ele não tinha mais força, seus pés pregados, suas mãos pregadas naquela cruz. Jesus já não era capaz de sustentar o seu próprio peso. A sensação que Jesus tinha é que os seus ossos estavam todos desconjuntados, tudo fora do lugar, tudo doía, tudo sofria, tudo agonizava. Não tinha como se segurar mais. Jesus sentia que o seu corpo era como uma água que ia fugindo, como uma vela de cera que vai se desfazendo com o fogo. Ele não tinha força. A dor era muito forte. Não tinha alívio, não tinha um segundo sequer que Jesus podia respirar sossegado, dizendo: a dor passou, talvez se eu ficar assim ela não vem. Não tinha, não tem como se sustentar, não tem onde se apegar, não tem onde firmar as mãos, não tem. Jesus se derretia naquela cruz em dor e agonia e sofrimento. Mas mais do que isso, o texto diz no versículo de número 15 que Jesus experimenta a total remoção do seu vigor e a sua boca se tornando seca. O texto diz que ele começa a se tornar como um caco de barro. Lembra quando você já brincou com argila e a argila está ali molhadinha, e aí você coloca ela num canto? Se ela fica debaixo do sol ainda, ela vai secando. Se você pegar e ela bater em algum lugar, ela quebra, ela esfarela. Jesus se sente como o seu vigor indo embora. Eu sou como um caco de barro, não tem vida, acabou o meu vigor. A sede de Jesus era tão grande que a sensação que ele tinha era de que a sua língua se apegava ao céu da boca. Ele não conseguia mexer a língua mais, não conseguia falar mais, não conseguia engolir saliva mais. Esse é o sofrimento de Jesus. O texto ainda continua nos dizendo, no versículo 16, na parte B, que Jesus teve os seus pés e suas mãos transpassados, cravos enormes, entrando na carne de Jesus, rasgando sua integridade física, entrando naquele madeiro, prendendo do outro lado, firme, não solta, rasga, o peso corta, o sofrimento aumenta, cada minuto é minuto de dor. As mãos suaves do Senhor Jesus foram pregadas naquele madeiro, mãos de cura, as mãos doces de Jesus que tocaram tantas pessoas para curar, as mãos suaves de Jesus que tocavam para trazer vida, que fazia mortos levantarem, que curava leprosos. As mãos de Jesus e os seus pés estão agora perfurados. Os seus pés estão zelosos para cumprir a vontade de Deus e caminhar de Cafarnaum, a Judéia, a Galiléia, a Samaria. Agora os seus pés não se movem mais, estão presos no lenho maldito, perfurados, traspassados.
Mas Jesus sofre ainda mais. Os versículos 17 e 18 nos conta que além de experimentar toda essa dor, Jesus experimentou vergonha. Ele diz no verso 17, eu posso contar os meus ossos. Ele pode contar os seus ossos porque ele está nu. Ele diz aí no verso 17 que eles estão me olhando, eles estão me encarando. E quando eu olho para eles, eles estão repartindo entre si as minhas vestes. E pegando a minha túnica e apostando quem é que vai ficar com ela. Por mais que as pinturas antigas retratem Jesus com algum tecido cobrindo parte do seu corpo, essa não é a exatidão do sofrimento de Jesus, ele estava ali nu. Uma das maiores vergonhas que nós podemos experimentar é a nudez. Estar nu publicamente. O seu sofrimento era tão grande que os seus ossos colavam na carne e na pele de Jesus, podia vê-los, contá-los. Zombado, humilhado, enfraquecido, como um leão que teve a sua juba totalmente raspada, tirada. Um leão sem força, como uma ovelha tosquiada. Ah, irmãos, como sofreu o nosso Redentor. Como padeceu o nosso Redentor. O autor da vida experimentou os maiores sofrimentos. O Senhor da cura, o Rafá, o Salvador, sofreu e padeceu duramente. Os seus sofrimentos foram muitos. O profeta Isaías colocou também em palavras inesquecíveis: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Mas, irmãos, os versos 19 e 21 nos contam que o sofredor não se desesperou, porque ele confiava no livramento do Senhor. Jesus padeceu toda essa dor, mas seu coração estava no livramento do Senhor. Olha o que estava no coração de Jesus, versículos 19 a 21. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Jesus agoniza no seu sofrimento, mas Jesus confia no socorro do Pai. Jesus experimentou a morte, mas o seu corpo não viu a corrupção. Jesus experimentou o sofrimento, mas a sua alma foi preservada. Ele ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Pedro nos afirma no seu sermão em Atos 2:32 que Jesus não foi desamparado pelo Pai, porque Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Jesus pôde experimentar toda essa dor, porque ele sabe e confia no livramento do Pai. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer em Filipenses 2:9, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que foi zombado como rei, é o rei. É o rei. Aquele que foi zombado como incapaz de livrar-se a si mesmo da morte, pode livrar-se da morte. Aquele que foi zombado como incapaz de descer da cruz, pode descer da cruz. Ele pode. Ele é todo poderoso. Ele venceu a morte. Ele morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo. Esse é o nosso Jesus. E a lição que nós ganhamos aqui, ou recebemos da parte dele, é maravilhosa. Porque mais uma vez nós aprendemos que mesmo em meio ao sofrimento, Jesus confia que o Pai não desampara. Jesus confia que o Pai tem planos maravilhosos. Mas Jesus também confia no livramento do Pai. A lição é muito simples para mim e para você. Mesmo nos seus momentos mais dolorosos, confie, o Senhor é quem te livra. O Senhor é quem te salva. Não confie em homens. Não confie em recursos. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor. Mas tudo parece tão difícil.
Parece que Deus não ouve minha oração. Confie no Senhor. Recém passado tanto tempo, pastor. Tanto tempo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Irmãos, nós terminamos de ler e de ver esse salmo davídico sobre o sofrimento de Jesus. E algumas aplicações e implicações precisam ser tomadas por mim e por você nessa noite. Eu queria te compartilhar brevemente 3 delas. Em primeiro lugar, gostaria que você saísse daqui essa noite com a convicção de que toda graça, de que toda misericórdia, de que toda bênção de Deus para mim e para você flui até nós por meio da cruz sangrenta de Jesus. Sem a cruz não tem graça para nós. Sem a cruz não tem bênção sobre nós. Sem a cruz não há vida sobre nós. Preste atenção em que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 2,13. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz e tendo despojados os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É por meio da cruz que você e eu recebemos as bênçãos de Deus. Deixe-me citar um trecho para você de um livro chamado Escândalo, de um autor chamado D.A. Carson, em que ele diz palavras que são comoventes para nós. Ele diz o seguinte, abre aspas: nós temos um dom do Espírito, isso foi obtido por Cristo na cruz. Nós desfrutamos da comunhão dos santos, isso foi obtido por Cristo na cruz. Ele vela por nós graciosa, providencial e fielmente com base na sua aliança, isso foi obtido por Cristo na cruz. Nós temos esperança do céu por vir, isso foi obtido por Cristo na cruz. Nós aguardamos a ressurreição dos corpos no último dia, isso foi obtido por Cristo na cruz. Existe um novo céu e uma nova terra, uma habitação da justiça. Irmãos, isso foi obtido por Cristo na cruz. Toda graça, toda dádiva, toda bênção, todo perdão vem da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro da nossa esperança e da nossa salvação. Segundo lugar, gostaria também que você guardasse no seu coração de que o amor de Deus só é verdadeiramente derramado sobre nós por causa da cruz de Cristo. Você e eu somos amados por Deus. Mas esse amor só é possível sobre mim e sobre você por causa da cruz de Cristo. Deixa eu provar isso para você, lendo Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer encontrar a base do amor de Deus por você? Olhe para a cruz. Você quer encontrar a fonte do amor de Deus por você? Olhe para a cruz. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer a você. Não há nada nesta vida que eu e você experimentemos. Não há nada que nós possamos usufruir. Não há nada, nenhum bem material, nenhuma experiência, nenhuma fase da nossa vida, nenhuma conquista, nenhuma glória humana que seja mais representativa do amor de Deus por mim e por você do que a cruz de Cristo. Você pode olhar para a sua vida, cavuca tudo, levanta tudo, vê tudo que Deus já te deu, tudo isso é incomparável. Deus prova o seu amor para conosco, por ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus por mim e por você não é uma vida boa. A prova do amor de Deus por mim e por você não é uma vida sem problemas. A prova do amor de Deus por mim e por você não é sucesso, não é dinheiro, não é finanças, não é ter filhos bem criados, não é os meus negócios darem certo, não é as pessoas gostarem de mim. A prova do amor de Deus por mim e por você é a cruz, é Jesus, é o sangue dele por nós. Essa é a prova, esse é o fundamento.
Ninguém tira isso. Ninguém pede isso. Na minha vida e na sua vida nós podemos experimentar muitas perdas. Nossa vida pode ser uma vida de dores, mas nada arranca de nós a cruz do Redentor. A cruz é sua. A cruz é sua, porque nela Jesus se entregou por você. A cruz não é chance, ela não é hipótese. Na cruz Jesus não morre para nos dar a possibilidade de nos salvarmos a nós mesmos. Não, na cruz Jesus compra a nossa salvação. Acabou, nada muda isso. Nada muda isso. Se nós olharmos para a nossa vida e nada tiver valor, se você escrever sua biografia um dia e dizer: tudo que eu intentei deu errado, tudo que eu projetei deu errado, meus relacionamentos foram maus, tive problema com os meus filhos, tive problema na minha família, meu dinheiro acabou. Só não acaba o amor de Deus em Cristo Jesus por você. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Quando você estiver aflito, irmão, vá para a cruz. Quando você estiver se sentindo injustiçado, vá para a cruz. Vá para a cruz. Quando você se sentir humilhado, lembra da cruz do seu Redentor. Quando você sentir que as pessoas ao seu redor te odeiam, lembra do seu Redentor, lá no Monte da Caveira, sendo humilhado por você. Vai para a cruz. O lugar do povo de Deus é no Monte da Cruz, é diante do Senhor. Terceiro e último lugar, para nós terminarmos essa mensagem. Deus não apenas prova o seu amor por nós por meio da cruz, mas em último lugar, Deus também nos chama a viver uma vida crucificada em obediência e submissão a Ele. Deus te chama a viver uma vida crucificada. Deixe-me dizer isso para você com as palavras do próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quer salvar a sua vida? Então perca a sua vida para Jesus. Quer abraçar a salvação? Então tome a cruz, pega o caminho do Calvário e siga o seu mestre. Irmãos, nós precisamos viver uma vida crucificada. O Salmo 22, aplicado ao nosso coração diante dos sofrimentos do Redentor, precisa acordar a mim e a você que nós, assim como o Senhor Jesus, seguindo os passos do Senhor Jesus, somos chamados a viver também uma vida crucificada. Irmãos, nós vivemos na geração do agrado, na geração de tudo me dói, na geração de que tudo me ofende, na geração de que ninguém pode falar nada comigo que me dói, na geração do mimimi, do choro, da reclamação, da preguiça. A cruz de Cristo é uma sacudida em mim e em você, para nós vivemos uma vida crucificada, uma vida de entrega, uma vida de serviço. Não há como ler o capítulo 22 e nós não entendemos que Jesus quer que eu e você vivamos uma vida como essa. Se Jesus fosse um homem do nosso tempo, ele ia passar o tempo inteiro da cruz reclamando. Está vendo, Deus? Olha esse povo falando de mim. Falou que eu sou feio. Falou que eu estou machucado, Deus. Me ofendeu. Falou que o meu ministério não prestou. Falou que os 3 anos não deu certo, Senhor. Ah, Deus, esse povo é tão ruim comigo. Não, irmãos. Jesus enfrenta a morte e a dor, dizendo: em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus quer que a gente viva uma vida crucificada, uma vida de entrega. Eu e você não fomos chamados por Deus para sermos servidos. Nós somos chamados por Deus para servir.
sem problemas na sua família, resolva servindo. Sirva a sua casa, sirva a sua esposa, sirva o seu marido, sirva os seus filhos, sirva os seus pais, sirva os seus pais mais velhos, sirva os idosos, sirva na igreja. E se ninguém me der prestígio, sirva a si mesmo. E se ninguém valorizar o que eu fiz, sirva a si mesmo, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vida crucificada é vida que olha para o céu, que olha para a glória, que olha para o Senhor. Deus, o meu trabalho é para homens, é para servir homens, é para servir o povo do Senhor. Mas a glória que eu quero é a glória do céu. Eu quero a recompensa do céu. O meu negócio é com galardão, é com vida eterna. Eu não quero palma, eu não quero abraço, eu não quero tapinha nas costas. Eu quero Jesus, eu quero a coroa da vida eterna. É isso que eu quero, é para isso que eu vivo, é para isso que eu sirvo. Irmãos, vamos viver vida crucificada, vida que imita Jesus. O mundo todo dia diz para mim e para você que nós somos o centro, que tudo é sobre nós. E nós insistimos em dizer e cantar: tudo é sobre ti, Jesus. Vamos orar? Vamos cantar? Vamos orar? Vamos, Patriane, louvar o Senhor juntos. Irmão, essa palavra é tão comovente no nosso coração. A cruz de Cristo é tão transformadora para nós. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Rogue ao Senhor: Deus, eu quero viver essa verdade. Deus, eu quero ver a cruz do Senhor lá na minha casa, no meu coração, no meu trabalho, meus relacionamentos, o meu namoro, na minha escola, na minha faculdade. Oh Senhor, toma o nosso coração, ensina-nos a te amar, a viver diante da cruz, a viver a verdade da cruz. Oh Deus bendito, nós te rogamos nessa noite, toma o nosso coração, toma o coração dessa igreja. Ensina-nos, ó Deus, de que a cruz é o centro da nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, que não há lugar mais perfeito para enxergarmos o amor do Senhor por nós, senão a cruz. E ensina-nos, ó Deus, a vivermos vidas crucificadas, vidas de servo, de quem toma a cruz e vai. Oh Deus, toma a nossa vida em tuas mãos. Gera quebrantamento em nós. Produz transformação dentro do nosso coração. É o que nós te pedimos, Pai. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos louvar. Vamos entregar nosso coração ao Senhor. Vamos celebrar o Cristo que morreu, mas que ressuscitou.